Vamos sentar-se. Feliz sábado! Feliz sábado! Eu escutei o feliz sábado grossão ali, mas não escutei os outros mais finos. Feliz sábado! Feliz sábado! Parece que esse sábado está assim frio que nem a chuva lá fora. Mas, tudo bem, nós vamos nos aquecer no decorrer da programação. Olha, chegamos à nossa reta final do nosso concurso bíblico e quero dizer a vocês que foi muito gratificante poder ver a participação de vocês e de tê-los e saber que vocês realmente estão prestando atenção naquilo que está sendo ensinado aqui, naquilo que está sendo apresentado e sem dúvida nenhuma, poxa, vocês estão de parabéns, mas de parabéns estarão aqueles, mais ainda os vencedores, né? Então tem 4 pessoas aí que estão na luta desse prêmio e vamos lá, vamos que vamos, viu? São preparados para as perguntas de ontem? Só tem um problema, teve muita gente que me entregou, que deixou ali os seus papelzinhos, não me entregou, aí ficou difícil de saber quem é quem e ficou difícil de saber quantas pessoas participaram. Teve dias que teve mais pessoas na igreja e eu recebi 4 papelzinhos só, claro, nas respostas. Então eu vou contabilizar, já contabilizei os 4 que eu recebi, os outros eu não sei, mas tinha mais pessoas. Ok, ontem nós estudamos sobre um assunto interessante, um homem que nasceu 4 vezes, caramba! Papel. Ok, desculpa, eu estou afobado aqui. A Alice pediu o microfone para fazer a tradução. Pois é, então, não vou voltar, viu? Mas, vamos, a irmã de está entrando, que ela quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, né? Todos pegaram seu papel? Todos receberam o papelzinho aí? Todos pegaram? Estão preparados? Estão preparados? Posso começar? E o João Felipe desistiu? Tá ali o papel dele, tá certo. É azul hoje, o papel dele. Olha, pois é, ontem foi falado sobre um homem que nasceu 4 vezes. Hier, on a parlé d'un homme qui est né 4 fois. Qual o segundo nascimento? Vou começar. Qual o segundo nascimento do homem que nasceu 4 vezes? É o nascimento no espírito, verdadeiro ou falso? Alors, la deuxième naissance de cet homme qui est né 4 fois, c'est la naissance dans do Espírito Santo. Nasceu no Espírito. C'est la naissance du Saint-Esprit. Verdadeiro ou falso? La deuxième naissance de cet homme qui est né 4 fois, c'était la naissance du Saint-Esprit. Entendeu? Vrai ou faux? Ele deu 4 tópicos do homem que nasceu 4 vezes. O homem nasceu e agora eu não posso ver qual é. En fait, il a donné 4 étapes de cette naissance. Donc, il a donné la première, la deuxième, la troisième, la quatrième étape. Donc, la deuxième étape, c'était le Saint-Esprit. Si c'est oui, c'est vrai, si c'est non. Ok? Segunda questão. O homem que é nascido de mulher é nascido em pecado? Deuxième question, l'homme qui est né de la femme, il est né dans le péché. C'est vrai ou c'est faux? Verdadeiro ou falso? Vou esclarecer mais ainda se alguém não entendeu. Quando uma pessoa nasce, do ventre da sua mãe, ele nasce em pecado ou ele nasce santo? Pronto, já deu. Verdadeiro ou falso, ok? Eu tenho os versículos aqui, viu, também, eu não vou dizer para você, mas está aqui. Terceira e última questão. Troisième et dernière question. Jesus disse a Nicolau: se ele não nascer de novo, não poderia ver o reino de Deus? Verdadeiro ou falso? Alors, Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas encore une fois, A Nicolau. à Nicolas, Jésus a dit à Nicolas, sais-tu, se ele não nascesse
do Espírito, ele não veria o reino de Deus. Il a dit, si tu ne nais pas de l'esprit, tu ne vas pas voir le royaume de Dieu. C'est vrai? Só desculpa aqui, o texto diz que ele não nascesse de novo, tá? Não do Espírito. Ok. Donc, c'est vrai que Jésus a dit à Nicolas que si lui ne naisse pas une deuxième fois, il ne va pas connaître le royaume de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Alors, la question, est-ce que Jésus a dit à Nicolas que s'il ne naisse pas une deuxième fois, il ne va pas connaître le royaume de Dieu? C'est vrai ou c'est faux? Ok? Todos entenderam? Então, boa sorte a vocês. E domingo nós saberemos quem são os campeões. Mas desde já queremos parabenizar a todos pela participação do concurso bíblico que tivemos nesse decorrer dessas noites maravilhosas de aprendizado. Que Deus continue nos abençoando. Amém? Esse é o tema de hoje. Por que tantas religiões? Tem uma polêmica, não é? Você já parou para pensar nesse assunto? Por que há tantas religiões? Por que há tantas igrejas? Então, se Deus é um só, por que há tantas religiões, né? Por
Porque há tantas denominações religiosas. Talvez você já tenha parado para pensar, se é um só Deus, por que há tantos movimentos diferentes falando sobre Deus? Se há uma só Bíblia, por que há tantas doutrinas divergentes, né? Então esse é o tema que nós iremos estudar na palavra do Senhor. São muitas, não é verdade? Muitas religiões, muitos movimentos, e nós defendemos a liberdade religiosa. Nós entendemos que as pessoas são livres para buscar a Deus de acordo com a sua consciência. Então essa palestra não é um ataque à crença das pessoas. As pessoas são livres. Então, se uma pessoa acha que deve adorar essa coluna aqui, ela é livre para adorar, mas não pode ser proibida. Agora, nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre essa questão, de cada um adotar uma maneira de adorar diferente, tá bom? Outra coisa, será que há uma igreja verdadeira? Muitas pessoas raciocinam assim: todas as igrejas são verdadeiras. Esse é o primeiro raciocínio. E aí, essa lógica, né, ela aparece na seguinte frase: não, se estiver falando em Deus, eu vou. Já ouviu alguém falar isso? Não, se vier na minha casa aqui falar em Deus, eu recebo. Não importa, se estiver falando em Deus, eu entro, eu vou, eu participo. Então é a lógica de dizer que todos os movimentos, religiões, igrejas pertencem a Deus. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. A outra lógica, ela é o contrário. Todas as igrejas são falsas. Todas as igrejas são hipócritas. Entendeu? Todas as igrejas existem só para ganhar dinheiro do povo, para enganar o povo. É outro extremo, né? Mas o que a Bíblia ensina? Será que há uma igreja verdadeira? Deus tem um povo aqui na terra que está fazendo a sua vontade? Antes de falar sobre as igrejas, deixa eu falar algo sobre as religiões. Há 9 grandes religiões no mundo, as maiores, né? O cristianismo é a maior. A religião cristã, que envolve aí cerca de 2 bilhões de adeptos, né? Mas há o judaísmo, o islamismo, o que mais? O budismo, o shintoísmo, o jainismo, o hinduísmo, o animismo, né? Que é muito popular na África, né? Envolve assim um conjunto muito grande aí de movimentos. O confucionismo, e a maior é o cristianismo, envolvendo católicos, evangélicos, tá bom? Igrejas reformadas que vieram da reforma protestante, igrejas que surgiram depois, igrejas pentecostais, tá bom? Existem mais de 30 mil igrejas. Falando agora sobre igrejas cristãs. Na verdade são cerca de 40 mil igrejas cristãs. Você acha que é muito ou é pouco? É muito, igrejas diferentes, tá bom? Então, socialmente, né, tem mais de 40 mil, esse número aí está atrasado, mas na Bíblia, biblicamente, só há 2 religiões, biblicamente, só há 2, a verdadeira e a que não é verdadeira. Então, há mais de 40 mil igrejas cristãs, mas biblicamente há só 2, a verdadeira e a que não é verdadeira. Então, qual é a igreja de Deus? Apocalipse 12 fala sobre ela. Abra a Bíblia. Vamos logo acompanhando a Bíblia para a gente perceber aqui o próprio Deus se comunicando conosco. E se eu estou falando a uma pessoa aqui que está buscando o caminho verdadeiro, essa mensagem é para você. Então, se concentre aí nos próximos momentos. Ainda que você tenha se molhado na viagem, agora Deus vai aquecer o seu coração com a sua palavra. Encontraram aí? Apocalipse 12, olha o que está escrito aí, ó. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então esse é o símbolo da igreja verdadeira, da igreja pura, da igreja de Cristo. Agora, a igreja que não é de Deus também está no Apocalipse, também é apresentada na Bíblia.
Veja agora Apocalipse 17. Vire algumas páginas aí e veja Apocalipse 17. Encontraram aí? Verso 1 também. 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, as 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então, a igreja falsa, ela é apresentada como uma meretriz, né? Como uma prostituta, assentada sobre muitas águas, dominando muitos povos. Quem teve essas visões? Foi o apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus, o último, né, a morrer. Morreu com quase 100 anos. Então ele estava lá na ilha de Patmos e teve essa visão da igreja verdadeira em Apocalipse 12 e da igreja falsa. Então essa igreja, volte aí ao capítulo 12 agora para ver as características dela. Essa igreja, diz a Bíblia, ela está vestida do sol. Ela tem o que debaixo dos pés? A lua. E o que é que ela tem na cabeça? Uma coroa, né? Essa coroa tem quantas estrelas? Tem 12. Então esse é o símbolo da igreja verdadeira, que representa a noiva de Cristo, né? Ela está revestida do sol. E quem é o sol da justiça? Jesus, diz Malaquias capítulo 4, é o sol da justiça. Ela tem a lua debaixo dos pés. A lua, ela não tem luz própria. Ela representa, amigos, o Antigo Testamento, que simboliza, né? Cujas sombras apontam para a vida do Messias. Então todos aqueles símbolos do santuário, das profecias, refletem, né, a luz do verdadeiro Cristo que viria. Ela tem uma coroa de quantas estrelas? 12, representando o povo de Deus, ou os 12 apóstolos de Cristo. Entendeu? Então mulher na Bíblia significa igreja. Ok? Mulher na Bíblia tem várias passagens. Por exemplo, Efésios 5, 21. Vamos ler só esse texto. São vários, mas nós vamos ler apenas um, tá bom? Por questão de tempo. Abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5. Efésios está perto do livro de Apocalipse, um pouco antes, bem antes, né? Efésios capítulo 5, por favor. E se você está conosco, peça ajuda, tá bom? Os irmãos podem lhe acompanhar, ajudar você a abrir a Bíblia. Efésios 5, verso 23. Encontraram aí? Porque o marido, alguns estão procurando, Efésios 5, 23. Posso ler agora? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Agora, deixa eu ler aqui mais embaixo aqui, ó. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Mais um verso aqui. Quero ler também para vocês aqui um verso. Verso 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então na Bíblia, a mulher simboliza a igreja, ok? Como Paulo aqui está ensinando. Vamos avançar um pouquinho mais para ver outros símbolos aí que eu já mencionei. O sol, a Bíblia diz que representa Jesus ou o próprio Evangelho. A lua representa todos os símbolos do Antigo Testamento, que era uma sombra ou apontavam, né, para o sofrimento e a vida de Jesus. Agora, se você vê o capítulo 12, versículo 6, vê o que está escrito aí sobre a igreja. Vamos voltar agora a Apocalipse 12, verso 6 agora. 12, 6, a Bíblia diz assim:
A igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então a igreja seria perseguida por Satanás, e ela fugiria para o deserto, para lugares desabitados, durante quanto tempo? 1260 dias, que correspondem a 1260 anos. Então, tem outros textos que confirmam esse período de fuga da igreja, onde a igreja ela não tem um nome público, ela vive de maneira clandestina, porque ela é perseguida, ela é oprimida, ok? Na Bíblia, quando você trata de profecia, um dia equivale a um ano, ok? Então, quando você lê os textos proféticos da Bíblia, de Daniel, de Apocalipse, de Ezequiel, de Números, um dia equivale um ano, equivale a um dia equivale a um ano. Então, 1260 dias literais corresponde a 1260 anos, ok? Que a igreja fugiria. Tem dois textos aí. Então, que período é esse? Esse período vai do ano 538, quando o bispo de Roma recebe toda a autoridade e os cristãos passam a ser oficialmente perseguidos, e se estende durante 1260 anos até 1798, quando acontece um fato ligado ao nosso país, que foi a Revolução Francesa. Então, nesse momento, o bispo de Roma perdeu o poder temporal, não pôde mais perseguir a igreja. E aí a igreja, após esse período, ela vai aparecer para a sociedade novamente, ok? Então, se você quer procurar a igreja verdadeira, ela ressurge depois dessa data aqui. Nesse período aqui ela é clandestina, ela vive sendo perseguida, ela não é uma igreja oficial nesse período, mas após essa fase ela pode agora trabalhar com liberdade. Então, nesse período houve a chamada união igreja-estado. E toda vez que a religião influencia o Estado, isso pode gerar uma série de problemas. Por outro lado, o Estado ele não pode perseguir a igreja, ele não pode oprimir aqueles que querem servir a Deus, que é outro extremo. E nesse período isso aconteceu. Durante a Idade Média era proibido ter uma Bíblia. Durante a Idade Média era proibido seguir as doutrinas bíblicas. Durante a Idade Média era proibido ensinar a Bíblia conforme estava escrito. E a pessoa que ousasse fazer isso, ela era perseguida, ela era interrogada, ela era presa, ela era torturada, e muitos foram mortos. A história, ela registra 40 milhões de mortos durante a Inquisição Católica, que foi um período longo, foram mais de 1000 anos, quer dizer, mais de um milênio. O Brasil, a França é mais antiga, mas o Brasil tem 500 anos dessa fase após a colonização. Então, imagina a quantidade de anos que gerou essa questão de perseguição religiosa. Então, nesse período, amigos, os verdadeiros fiéis eram perseguidos. Aqueles que mantinham a Bíblia como a regra de fé e prática, como a norma de autoridade, como a base da sua fé, aqueles que guardavam os mandamentos de Deus, que guardavam o sábado, que acreditavam que Jesus era o único mediador entre Deus e os homens, que não seguiam as tradições da igreja, eles se escondiam, eles fugiam. E se levantaram tribunais, que é chamada a Santa Inquisição, que de santo não tinha nada, porque quem é santo não persegue, não mata, não tortura. E ainda hoje o mundo tem vários museus desse período. Recentemente estão querendo maquiar a história, dizendo que não foi bem assim, mas eu visitei esse museu, o Museu de Lima, no Peru. E aí uma pessoa que era presa, ela recebia um chapéu com a figura do diabo, porque a ideia era ridicularizar mesmo. E essa pessoa era torturada. Tem alguns objetos de tortura aí, que eu não vou descrever aqui, porque há crianças, há pessoas que podem ser sensíveis, mas isso aconteceu. Então, a igreja foi perseguida. A igreja de Deus não é uma igreja de catedrais,
A igreja de Deus não é uma igreja oficial do Estado, nem deve ser. A igreja de Deus não se envolve com a política. A igreja de Deus é obediente à palavra do Senhor. Apocalipse 12:17 apresenta a sua principal característica. Abra a sua Bíblia. Em todos os tempos, a igreja de Deus tem algumas características para que você possa distinguir. Por exemplo, Apocalipse 12:17. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui há duas características claras da igreja. Qual é a primeira? Ela guarda os mandamentos. E o segundo, ela tem o testemunho de Jesus. Então a igreja tem certidão de identidade, né? Há outras características da igreja verdadeira. Por exemplo, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fazia 3 coisas: ele ensinava, ele curava e ele pregava, ok? Então a igreja também mantém escolas para ensinar, tem programas para ensinar a palavra. Ela também tem uma obra de cura através da oração, mas através de hospitais, através de tratamentos naturais e preventivos, e ela prega, né? Como você está acompanhando essa campanha, ok? Então a igreja ensina, cura e prega. Esse é o nosso método, porque Jesus fazia assim. Mateus 28, 18 e 19. Leia comigo. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ide, portanto, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem. Então a igreja prega o Evangelho. A igreja não se envolve em outras coisas que possam desviar dessa missão. A igreja de Deus está em todos os lugares anunciando a mensagem da bem-aventurada esperança. Está em grandes cidades como Nova York, Moscou, está também em pequenos vilarejos, em todos os lugares, desde o Polo Norte, nas áreas geladas, até o Polo Sul, nas áreas mais quentes. A igreja está anunciando a mensagem. Há igrejas que estão apenas nos centros das grandes cidades, mas eu trabalhei 9 anos no arquipélago do Marajó, e lá há igrejas em todos os rios, até nos mais distantes, anunciando para as pessoas que ali moram que é uma mensagem especial. Então aqui é a grande comissão, né, que está no Apocalipse, tendo o Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam, né, sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Eu vou passar uma semana entre os Palicur, da aldeia Tauari, Cumendê. Só a aldeia Cumendê tem 1000 indígenas, e nós vamos lá passar uma semana com eles, com médicos, com profissionais, atendendo aquela comunidade e estudando a Bíblia com eles. Muito bem. Está em mais países que a própria Igreja Católica, sabia? A Igreja de Deus. A Igreja Católica tem um número maior de fiéis, mas a Igreja de Deus ela é mais representativa, né? Ela já atinge cerca de 91% da população mundial. Alguns países têm mais membros, outros têm menos. Alguns têm fragmentos, né? Mas a igreja está avançando, graças a Deus. Então você já viu as 2 características básicas: guarda os mandamentos de Deus e ensina o povo a guardar a lei de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Mas eu anotei outras características. Por quê? Abra a sua Bíblia aí em 1 Timóteo 3,15. E se você quiser, tire uma foto, porque além desses 2 principais, tem outros. 1 Timóteo 3,5, vamos ler então o texto? Vamos lá, procure na sua Bíblia. Eu vou procurar na minha aqui, 3,15. Encontraram aí? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja, querida amiga,
ela é coluna e baluarte da verdade. O que é uma coluna, né? É que sustenta, né? Assim o edifício. Então a igreja sustenta a verdade, todas as verdades bíblicas. E eu fiz um resumo delas aqui para você não se enganar. Passa. Não tá? 1 Timóteo 3,15. Deu certo? Ok, obrigado, irmã Diana. 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quem quer encontrar o caminho? Quem quer encontrar a igreja verdadeira? A igreja de Deus aqui na terra. Levante a mão aí. Então, faça uma avaliação. Você que está em casa também. Onde você está? Veja aí se passa no teste. A igreja verdadeira foi fundada por Cristo. Não foi fundada por Maomé, não foi fundada por outra pessoa, foi fundada por Jesus Cristo. A igreja verdadeira crê na salvação pela graça, guarda os 10 mandamentos, guarda e proclama o sábado. Uma vez eu me encontrei com uma pessoa, ela disse: pastor, a minha igreja é a igreja verdadeira, é a igreja de Deus. Inclusive o nosso nome está na Bíblia, Assembleia XXX. Eu falei: interessante, irmão. Então, deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia diz que a igreja verdadeira guarda o sábado. Ele disse: não, nós não fazemos nada no sábado lá. Eu disse assim: vocês têm proclamado o sábado, têm ensinado o sábado? Ah, isso aí não. Então não pode ser verdadeiro. Tem que guardar, mas tem que proclamar, tem que ensinar. A igreja verdadeira aceita toda a verdade, aguarda a segunda vida de Jesus, ensina a mensagem de saúde, prega no mundo todo, em todos os lugares, sem cobrar, de graça. Prega a verdade sobre a morte, que o homem é mortal, né? Que o ser humano, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Que a alma não é imortal, como muitos têm pregado por aí. E ela tem um autêntico dom de profecia. Então são todas essas características aí, tá bom? Que você deve analisar. Agora, nós vamos ver um vídeo daqui a pouquinho, mas eu quero comentar algo sobre a igreja falsa. A Bíblia diz que ela é representada, né, por uma mulher montada sobre uma besta. Ela tem nomes de blasfêmia. Dê uma olhadinha no Apocalipse 17 aí, por favor. Vamos voltar ao texto bíblico. Você conheceu a verdadeira, agora vamos conhecer a falsa. Apocalipse 17, algumas características aqui, verso 2, 17, 2. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Agora observe um pouquinho abaixo aqui o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue, e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então você observa aqui que há várias características. Essa organização tem influência global também. Ela domina sobre muitos povos. Ela tem uma relação com os reis, com a política. Essa igreja também, ela tem um cálice onde ela serve falsas doutrinas, como a transubstanciação, a confissão auricular, a intercessão dos santos, a guarda do domingo, a imortalidade da alma. Então todas essas doutrinas que não têm respaldo bíblico são ensinadas e acabam desviando as pessoas. O Apocalipse diz que ela também tem nomes de blasfêmia. O que é uma blasfêmia? É você se colocar no lugar de Deus. É você dizer que tem autoridade para perdoar pecados. É você dizer que o ser humano é infalível, como tem sido ensinado.
Diz também aqui que ela tem outras igrejas adeptas, porque ela é Babilônia, ela é a mãe das meretrizes. Então essa igreja tem filhas que fazem o mesmo que ela faz. Ela guarda o domingo, as igrejas também guardam o domingo. Ela crê na imortalidade da alma, as igrejas também. Você observa aqui. Finalmente diz que essa igreja perseguiu os santos. O que é um santo na Bíblia? Veja aí Apocalipse 14, 12 para você ver quem é o santo do Apocalipse. O que é um santo? Que foram perseguidos durante a Idade Média. Apocalipse 14, 12. Abra sua Bíblia aí, dê uma olhadinha. Aqui está a perseverança dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o santo é aquele que guarda a lei de Deus e tem fé em Jesus Cristo como o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. E essa igreja perseguiu durante a Idade Média, torturou, infelizmente, 40 milhões de pessoas, segundo os historiadores. Então, essa igreja está adornada com ouro, com pedras preciosas. Amigos, eu tive a oportunidade de visitar o Vaticano. E eu estou falando isso aqui porque eu creio que essa verdade, essa mensagem, ela tem poder para libertar você. Por isso que eu estou falando aqui, estou sendo claro. Eu nunca vi tanto luxo, tanto ouro, tanta riqueza, tanto poder, tanta idolatria. Lá em Roma e no Vaticano eu procurei Jesus lá, mas não achei. Só tinha o Papa. Todo lugar, todos os lugares. É um império construído para glorificar essas pessoas. Com todo respeito, mas eu preciso falar a verdade para você. Esse texto também, amigos, é uma advertência às mulheres e homens contra essa questão, amigos, da moda extravagante. Tem a moda, não vou dizer moda cristã, mas tem uma moda adequada à mulher cristã. Então, se surge uma moda decente, você pode adotar, mas se a moda não é decente, você não deve adotar. O cristão, amigos, ele não se veste com Babilônia, com ouro, pérolas, vários anéis. Não, isso não é para o cristão. Isso aqui você tem que aprender e praticar você mesmo, tá bom? Ninguém vai falar diretamente com você, você vai tomar consciência. Então o Apocalipse tem um apelo, né, para todos que estão em Babilônia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18, 4 e vamos ver que apelo é esse. O apelo de Deus para os últimos dias. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Qual o chamado de Deus para você? Sair de Babilônia. Você não pode ser cúmplice dos pecados de Babilônia. Quem continuar em Babilônia, depois de conhecer a verdade bíblica, vai receber o juízo de Babilônia. Alguns dizem: realmente você tem razão, a Bíblia tem razão, mas eu vou continuar aqui, porque eu nasci aqui e eu vou morrer aqui, e vai morrer mesmo, se continuar desobedecendo a Deus. Então seja obediente a Deus, faça parte da igreja do Senhor. Quero fazer uma reflexão, né? Você aceitaria um relacionamento onde o seu parceiro, a sua parceira é fiel de domingo a sexta e infiel no sábado? Aceitaria? Alguma esposa aqui aceitaria? Claro que não, né? Tem que ser fiel a semana toda, tudo. Então Deus também só aceita a sua igreja que é fiel a tudo, e você tem que ter essa mesma atitude. Agora, João 10,16 diz assim: ainda tem outras ovelhas, não neste aprisco, não nessa igreja, a mim me convém reuni-las. Então nós pregamos, nós ensinamos, nós apelamos, mas é Jesus que vai nos guiar. Ele vai nos chamar, Ele vai falar no nosso coração. E o último texto bíblico dos últimos diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
quiser, receba de graça a água da vida. Quero apresentar um vídeo para vocês. Vocês vão conhecer um pouco sobre a origem e as atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E após o vídeo, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunhão. Nascemos para levar ao mundo uma mensagem de salvação e esperança. Somos parte do movimento adventista que pregava a volta de Jesus para buscar seus filhos e que surgiu em 1844. Em 1863, fomos organizados como Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. De lá, nossa mensagem não se limitou à América do Norte. Chegou até a América do Sul, onde foi erguida a primeira congregação na região de Crespo, na Argentina, no ano de 1894. Hoje, os milhões de adventistas estão presentes em mais de 200 países e dezenas de idiomas. Nossa missão é bem clara: fazer discípulos de todas as nações e comunicar o Evangelho eterno no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Significa convidar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador pessoal, unirem-se à igreja e ensiná-las a servir a Deus como preparo para a sua volta. Mas como esperamos cumprir o desafio? Nós sabemos que precisamos ser relevantes em um mundo de diferentes línguas e culturas, por meio de diferentes ministérios, instituições, projetos e pessoas. Além de buscar a bênção divina, nós adventistas temos um plano estratégico para cumprir com essa missão tão desafiadora. Na América do Sul, por exemplo, esse plano é baseado em 3 valores principais: comunhão, relacionamento e missão. Além de um bom plano, sabemos que uma organização do tamanho da Igreja Adventista precisa de uma estrutura sólida para se manter ativa e realizar um trabalho sério. Nossa sede mundial está localizada nos Estados Unidos, de onde administramos 13 divisões mundiais em todos os continentes, inclusive em países e regiões com baixíssima presença do cristianismo. Essas divisões, então, coordenam o trabalho das uniões e associações, ou missões, o que inclui escolas, colégios, universidades, hospitais, clínicas e projetos sociais desenvolvidos por nossa agência humanitária, a AGA. A divisão sul-americana, com sede estabelecida em Brasília, no ano de 1976, administra a igreja na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas o que faz a diferença mesmo são as frentes mantidas na base, onde membros voluntários e simpatizantes fazem tudo acontecer. São os ministérios, departamentos e serviços. No território sul-americano, temos 2 fábricas de alimentos, a Granes, em Buenos Aires, Argentina, e a Superbom, em São Paulo, Brasil. Na área de impressos, coordenamos os trabalhos da ACES, Associação Casa Editora Sul-Americana, na Argentina, e da CPB, Casa Publicadora Brasileira, no Brasil. O movimento adventista acredita no potencial da comunicação integrada e estratégica. É a esperança que rapidamente avança por meio de ferramentas e meios que potencializam a divulgação para diferentes e variados públicos em locais distantes.
Veiculamos dezenas de programas de TV e rádio, 24 horas por dia, em português e espanhol, por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede que atua também com conteúdo na web, que inclui games bíblicos e que leva a mensagem por meio do Ministério da Música, desenvolvido pelos cantores da gravadora Novo Tempo. Estamos nas redes sociais e ali dialogamos com as pessoas que tomam decisões espirituais e que querem um futuro melhor. Mantemos um forte portal corporativo, o adventistas.org, com materiais, notícias escritas, vídeos, fotos e infográficos que informam, inspiram e transformam vidas diariamente. Estamos preocupados em comunicar com eficiência, mas em ensinar para a eternidade. Por isso, mantemos a rede de educação adventista, com milhares de alunos, professores e centenas de instituições até o ensino superior. Uma grande rede focada na filosofia do desenvolvimento integral do aluno, nas áreas física, mental e espiritual. A educação adventista, apesar de centenária, não parou no tempo. Compreendemos que é preciso o aperfeiçoamento pedagógico constante, uso da web para contato com alunos e pais, investimento no ensino à distância, porque queremos oferecer o melhor aqui também para quem busca conhecimento. De olho na internet e nas novas mídias, nós não nos esquecemos das nossas origens. Por isso, não abrimos mão da comercialização de livros e das revistas. Apoiamos um exército de homens e mulheres, os comportores, que seguem firmes no Ministério de Publicações e não se cansam de levar às pessoas um material de qualidade. Estão nas ruas, nas empresas, nas casas e distribuem material que orienta e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Muitos desses materiais são obra da escritora Ellen White, uma das norte-americanas mais influentes de todos os tempos, segundo pesquisas recentes. Seus livros sobre religião, saúde, educação, relacionamentos, família foram traduzidos para várias línguas e apresentam conceitos super atuais hoje. Somos uma igreja conectada, não só na comunicação, mas com as causas sociais. Alertamos e conscientizamos sobre os riscos e os prejuízos da violência doméstica com o projeto Quebrando o Silêncio, que tem ações na comunidade, uma revista com dados e informações úteis e um site de apoio. Motivamos jovens e adultos a serem doadores sistemáticos de sangue com o projeto Vida por Vidas. E praticamos a solidariedade com atividades concretas em favor de quem tem pouco ou nada, com projetos como o Mutirão de Natal. Levamos alimentos, roupas e brinquedos para milhares de pessoas todos os anos. Mas sentimos necessidade de fazer mais. Temos uma agência humanitária, a ADRA, presente em mais de 130 países e sempre pronta para atender situações de risco, calamidades ou necessidades da população, além de levar capacitação e desenvolvimento econômico, saúde e educação. Família também é um dos nossos focos como igreja. Acreditamos que, como base da sociedade, a família precisa ser preservada e protegida, o que envolve a vida de casal entre homem e mulher e o relacionamento com os filhos. Realizamos eventos com casais, encontros para solteiros, viúvos e divorciados, cursos para noivos, escolas de pais e produzimos livros, revistas, DVDs, programas de TV, web, tudo para ajudar no fortalecimento das famílias. Temos a firme convicção de que uma sociedade feliz e mais perto de Deus é uma sociedade saudável. O Ministério de Cura que desenvolvemos tem a ver com uma mudança de estilo de vida. Falamos e incentivamos um conceito de saúde integral em nossa rede de clínicas, hospitais e 2 fábricas de alimentos. Também levamos esse conhecimento às pessoas por meio de testemunho pessoal, de publicações e oferecendo cursos de qualidade de vida, aulas de culinária e grupos de apoio para abandonar o álcool e o fumo.
Todos os sábados, milhões de pessoas participam de grupos de debate e estudos sobre o livro sagrado do cristianismo. Há grupos que se reúnem nas casas também. São os pequenos grupos, onde há oração intercessora, ações solidárias e muita confraternização. O ensino bíblico é forte ainda nas classes que funcionam regularmente em grande parte das congregações adventistas. Somos uma igreja preocupada com o desenvolvimento das crianças, adolescentes e dos jovens. Mantemos semanalmente atividades dos clubes de aventureiros e desbravadores, em que se aprende sobre religião, meio ambiente, princípios de vida e onde também há desafios e aventura. Realizamos programas para jovens e ensino adaptado para crianças, de acordo com a faixa etária específica. Em todos os projetos, nosso objetivo é preparar uma nova geração para ter mais conexão com Deus e mais esperança. O fato é que o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração move a todos nós, adventistas do sétimo dia. Cremos que projetos, programas e ações sociais são importantes. Fidelidade a Deus em todos os aspectos da vida é fundamental e que doutrinas coerentes com a Bíblia são igualmente relevantes. Mas que, acima de tudo, as pessoas motivadas, inspiradas e discipuladas é que fazem a diferença na prática. Os adventistas são um povo que fala de educação e ensina. Um povo que fala de saúde e oferece cura. Um povo que fala em solidariedade e ajuda o próximo. Um povo que fala sobre esperança e salvação e vive essa certeza. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um povo, uma esperança. Amém? Amém. Gostaram do vídeo? É claro que nós fazemos parte aqui da divisão interamericana. São mais de 3 milhões de membros. A nossa sede ali está em Miami, nos Estados Unidos. Mas o mais importante é você fazer parte do povo de Deus. Em todos os lugares, no Brasil e na França, no Japão e na Índia, em todos os lugares, há um povo que está guardando os mandamentos de Deus, tem um testemunho de Jesus e está anunciando o Evangelho eterno. Meu convite a você é que você faça parte desse povo. Nós vamos ouvir uma mensagem musical e à medida que o Espírito Santo fala no seu coração, se você deseja fazer parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, eu quero convidar você a se levantar para nós orarmos enquanto nós ouvimos. Eu sei que é algo novo para você, mas Deus está chamando você. Deus está pedindo, apelando, convidando você a romper com o sistema que você conhece e seguir agora a mensagem dele na sua palavra. Então não tenha medo, não tenha receio. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. E você que não tomou a decisão pelo batismo ainda, eu estarei orando por você, para que amanhã você se una a nós também nessa linda festa que vai envolver mais de 10 pessoas. Escute, ore, decida e se levante quando o Espírito Santo falar com você e chamar você. Nós vamos entregar a vocês um grande conflito. Quem não tem, tá bom? Tem esse presente para você na recepção. Eu vi a irmã Anu se separando com as irmãs. Então, ela vai ofertar a você esse livro na saída. Nós falamos aí outro dia sobre esse livro.
passagens na Bíblia que são muito fortes, mas assim como o cirurgião que só fere para curar, o Senhor muitas vezes envia mensagens muito claras, Senhor, decisivas, que mexem conosco para o nosso bem, para a nossa salvação. Que o Teu Santo Espírito nos oriente a discernir o perigo em que estamos, por não estar firmados na verdade. Visita cada filho Teu, Senhor, visita aqueles que estão vindo a essa conferência cada noite, e que amanhã seja o dia da nossa entrega. Que todos aqueles, Senhor, que podem ser batizados o sejam, e aqueles que estão estudando a Bíblia, ou por alguma razão tem algo para resolver antes, mas que eles já decidam permanecer em adoração a Ti, guardando a Tua palavra e se preparando para o próximo batismo. Abençoa o Teu povo nessa cidade, que a igreja continue crescendo, continue, Senhor, levando a mensagem de salvação a todas as pessoas, a todas as etnias que moram nesse lindo lugar, e permita que a Tua igreja se una cada vez mais ao redor do mundo, para que cada membro, cada ministro, cada pessoa, Senhor, possa colaborar para, com Teu poder, com o Teu Santo Espírito, concluirmos a pregação do Evangelho e assim vermos a volta do Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Vou estar na porta para cumprimentá-los e amanhã nos encontramos aqui às 9. 9 começa, se você puder, chegue mais cedo, tá? 8h30, 8h45. Deus te abençoe e tenha um feliz sábado.